Estamos de volta com o Programação Nacional ao vivo, esperando a sua participação. O tema de hoje é sobre a campanha da Fraternidade 2018, que nós estamos falando sobre fraternidade e superação da violência. Eu conto aqui com a presença do padre Marcel Gustavo Alvarenga, ele que é coordenador da equipe arquidiocesana aqui de Campinas, da campanha da fraternidade. Bom, eu vou primeiramente aqui chamar um VT, que é do Dom Ayrton, né? Nosso arcebispo aqui de Campinas, né? Vamos lá, nosso chefe, né? Entre aspas, brincando. Mas vamos lá, vamos ouvir o Dom Ayrton aqui, que ele tem muito a dizer a respeito das formas de violência que serão tratadas pela igreja nesta campanha. Acompanhe. Nós sabemos a questão da violência, ela é uma questão arraigada no ser humano desde o princípio, quando Caim matou Abel, desde o princípio. A violência faz parte da natureza humana, que é de sobrepor o outro, né? de se impor sobre o outro, e a violência pode também ser institucionalizada, pode ser estruturada dentro da sociedade, como forma de pressão, como forma de dominação, de amedrontar as pessoas, né? Os grupos sociais e assim por diante. E depois, a violência ela surge em várias circunstâncias, né? Dentro de casa, no modo de relacionamento, nos grupos, pequenos grupos, na sociedade, nas comunidades, no trabalho, né? E também na vida social, né? A violência não é só um crime, um delito que o marginal comete. A violência ela é alguma coisa que percorre a vida de toda pessoa. Às vezes uma pessoa pacata, está dentro de casa, acaba sendo violenta. No trânsito, quanta violência nós não encontramos no trânsito? Violência por causa da condição social, por causa da situação das pessoas, por causa do tipo até de ideologia que a pessoa carrega, né? Questões políticas, questões sociais e tal. Então se comete violência para, no final, se impor e dizer que a pessoa está errada e que tem que parar, né? Olha, padre, interessante o que ele falou, né? Que Sim. A violência ela está meio enraizada, né? Na sociedade, ou na humanidade, melhor dizendo, né? Uhum. Citou até Caim e Abel, né? Exato. O próprio texto base da campanha, na parte do julgar, vai nos colocar justamente a ideia do Caim, a história de Caim e Abel, que a primeira consequência do pecado, do afastamento de Deus, da relação com Deus, é a violência. Então, a violência surge quando não há mais amor, quando não há mais fraternidade. Eu não reconheço mais o outro como meu irmão. O que Caim fez foi justamente isso. Abel deixou de ser o irmão dele e passou a ser um rival, a ser eliminado. E essa palavra parece que é a palavra mais em moda no dia de hoje. Eu quero passar no vestibular, são 50 candidatos por vaga, eu preciso eliminar 49. Tenho para emprego 10 candidatos por vaga, eu preciso eliminar 9. E até tem alguns programas de televisão que falam para eliminar um por semana e por aí vai. Isso aí, nós vamos com essa ideia de que o outro não é meu irmão, o outro é um inimigo. E que o outro não vale nada. Que o outro não vale nada. E aí é interessante porque antes de Caim matar Abel, quando ele começa a ficar meio que ranzinza, rancoroso, Deus vai conversar com ele. Caim, o que aconteceu com você? Por que você está com esse rosto amargurado? Toma cuidado porque o pecado te espreita e é preciso aprender a dominá-lo. E é importante isso. E aí acaba, de certa forma, ligando com o tema da campanha. Não falamos de extermínio da violência, falamos da superação da violência. Essas coisas ruins, sentimentos ruins que trazemos no nosso coração, nós precisamos aprender a dominar. Eu costumo contar uma história, né, de um índio, né, que reuniu todos os curumins, as crianças da aldeia, para ensiná-los algum pouco de moral, de moralidade para eles, e disse, dentro de cada um de nós existem 2 lobos. Um lobo que representa tudo de bom, é a bondade, o amor, a paciência, o perdão, a amizade, e um outro lobo que é tudo que há de mal, o ódio, a mentira, a ganância, o pecado, a soberba. E esses 2 lobos, dentro de cada um de nós, brigam o tempo todo, a vida toda. E um índiozinho levantou a mão e perguntou, mas cacique, qual dos 2 que ganha a briga? Ele disse, depende daquele que você alimentar, depende daquele que você cuidar melhor.
Então, essa ideia de que Deus fala para Caim é justamente essa. Aprenda a dominar os seus instintos, as suas paixões, os sentimentos que você traz dentro de nós. A campanha da fraternidade acaba ecoando essa ideia. Precisamos aprender a dominar essas raivas, rancores e remorsos que trazemos no nosso coração. Ter o autoconhecimento. Autoconhecimento e autocontrole, né? Isso é importantíssimo na vida da gente, né? Para todos nós. Olha, eu queria que... Tem como colocar aí o cartaz da campanha da fraternidade para nós na tela? Tem aí, diretor, para a gente mostrar aqui um pouquinho? Se a gente colocar ali para a gente já mostrar para as pessoas, porque a gente tem a campanha, né? Fraternidade e superação da violência, mas o lema é em Cristo somos todos irmãos, Mateus 23:8. Por que este lema, padre? Como eu dizia no começo, a ideia da violência vai nos afastando. Nós vamos nos vendo como rivais, como desconhecidos, como suspeitos. E diante de tantas fórmulas fáceis que o povo quer criar para acabar com a violência, nem todas elas têm a ver com a nossa fé. Armar a população, pena de morte, linchamento, prisão perpétua, liberação das drogas para diminuir o narcotráfico. Todas essas ideias parecem muito boas, mas não são capazes, não conectam a nossa fé com a realidade. São contrárias à nossa fé, então, portanto, não são dignas de um cristão. E aí a igreja, né, no texto base, a CNBB nos coloca que nós só conseguimos vencer a violência pela fraternidade. E fraternidade vem disso, frater, irmão. Nós precisamos reconhecer que antes de nos conhecermos como ele é meu rival, ele torce para o time oposto, ele vota para o partido oposto, nós somos irmãos. A ideia é essa, reconhecer que antes de qualquer coisa somos irmãos uns dos outros, responsáveis uns pelos outros. E aí voltando para Caim, logo que ele mata Abel e Deus pergunta, cadê teu irmão? O que ele responde? Eu não sou responsável por ele. O que tenho eu a ver com meu irmão? A ideia violenta é essa, de não reconhecer a fraternidade. E é pela fraternidade, então, saber que em Cristo nós somos todos irmãos, é que nós vamos conseguir reverter, né, aos poucos, essa ideia violenta que está tão em voga na nossa sociedade. O individualismo tem uma grande culpa nesse... Também. A ideia, muitas vezes, que quando a gente ouve falar de um ato violento, a gente se coloca do lado de fora, né? Graças a Deus foi ele e não comigo. Como é triste, às vezes, a gente ouvir quando há um relato de uma mulher que foi estuprada, violentada, o povo ainda fala, o problema é dela, a culpa é dela, porque ela estava se vestindo de tal forma, estava frequentando tal lugar, nesse horário da noite, num lugar escuro, então a culpa é dela, ela que queria. Chegamos ao ponto tão grande de egoísmo e de egolatria de colocar a vítima como culpada do crime que sofreu, né? É muito triste isso. Bom, eu queria chamar um outro VT aqui, do Dom Ayrton, que ele também explica que a violência não deve ser combatida com violência, mas sim deve ser superada com o bem. Vamos ver? Para você vencer a violência, como é que você tem que fazer? Tem que ter atitudes boas, projetos bons. Vencer a violência no bairro, tem que ter políticas públicas para a juventude, tem que ter políticas públicas para os idosos, para os desempregados, para as pessoas que estão na margem da vida, para os que vivem na rua. Tem que ter políticas públicas. Envolvimento da sociedade, evidentemente, mas isso, a estrutura da sociedade tem que prever isso, né? Ela tem que buscar caminhos, né, de solução para isso. Então veja que o tema, superação da violência, e o lema, vós sois todos irmãos, já está dizendo a resposta qual é. Para eu superar a violência, eu não posso ver o outro como competidor, como inimigo, como opositor. Nós somos irmãos. E devemos uns com os outros buscar o bem comum. Dom Ayrton complementando, né, aquilo que a gente acabou de falar aqui, né, no VT, né? Realmente é bem isso mesmo, né, padre? A gente tem que começar a entender um pouco essa dinâmica. Agora, ele falou de políticas públicas também, que é importante. Sim. A questão da educação também. Eu vejo um pouco a falta da educação na base. Demais. E as pessoas perdendo esse respeito, essa educação com o outro. Claro. Né?
perde esse sentido de ter o respeito, né? Sim. Eu lembro que na escola, quando eu era criança, não vou revelar aqui minha idade, mais de 40 anos, né? A gente tinha educação moral e cívica. Sim. Era uma coisa de você respeitar a pátria, tudo, então, mas tinha todas essas ideias, né, do respeito ao próximo, de saber respeitar as hierarquias e tudo mais. Volta àquilo que eu dizia, a questão da cidadania, dos direitos e deveres. Eu costumo brincar que nós não somos vaquinhas. A vaquinha está lá no pasto, ela come a graminha e faz cocô na graminha que ela come. Nós precisamos cuidar daquilo que nós temos para não virarmos vaquinhas. Não querendo revelar a idade daqui da minha parte também, mas antes de celular virar uma coisa tão natural, a gente precisava ligar e não estava em casa, a gente usava o quê? Os orelhões. E quantas vezes a gente chegava lá desesperado para usar um orelhão, com a ficha, ou depois mais para frente com o cartãozinho, o orelhão estava quebrado, o fone destruído, está tudo arrancado. Então as pessoas não reconheciam que um bem público deve ser cuidado. Ainda hoje, quanto que se polui, quanto que se joga lixo nas ruas, o quanto que se desrespeita aquilo que é do próximo, aquilo que não é meu, mas é do outro. É de todos. A vaga do deficiente, a vaga da gestante, do idoso. Eu, de vez em quando, ainda gosto de andar de ônibus para não perder um pouco como que está a realidade. E é o que a gente vê. Juventude finge dormir para não dar lugar para o mais idoso dentro do ônibus. Ou então pessoas que falsificam documentos para conseguir isso ou aquilo, falsificam atestado médico para não ir trabalhar, fura a fila, sonega imposto. E aí como é que a gente vai ter coragem e moral para falar das grandes corrupções que acontecem no país se nós já não damos exemplo e vamos vivendo e ensinando uma pequena corrupção no cotidiano? Aliás, então é realmente isso, é uma questão de educação. E aí o documento, o texto base vai nos dizer que segurança pública envolve também educação, saúde, moradia, saneamento básico, tudo isso. Porque se a gente for pegar a palavra violência, vem do verbo violar, quando você tira a integridade de algo. Para nós, seres humanos, termos uma vida plena, uma vida em abundância, como Jesus nos diz que Ele veio para nos dar, é necessário que nós tenhamos tudo isso. Educação, cultura, saúde, saneamento, moradia. E quando nos falta isso, nós estamos sendo violentados. Então, de novo, a violência não é só da arma, não é só moral, mas também essa violência social, que muitas vezes aí, cada lugar aqui de nossos telespectadores que estão nos acompanhando, pode pensar na sua cidade. Como é que está a saúde? Como é que está a educação? Como é que estão as políticas públicas? E a gente vai ver como nós estamos sofrendo violência e nem nos damos conta. Eu vou deixar uma pergunta no ar, a gente vai para o intervalo. A corrupção é uma forma de violência? E aí a gente responde no próximo bloco. Enquanto isso, você vai participando e ligando para a gente, ok? Voltamos já.